abrir esse trabalho abençoado, essa casa firme, onde nós temos mais essa grande chance de agradar o Senhor, de lutar pela nossa casa, pela nossa família, de tomar as decisões certas para esse dia e que vão impactar no nosso destino, no nosso futuro, no nosso final de ano, nos nossos resultados. Vamos abrir esse trabalho. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, com muita alegria e gratidão, nós iniciamos mais este trabalho abençoado, Senhor, de 25 horas de busca, de oração, de declarações poderosas em favor da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, Senhor, daquilo que para o Senhor são as coisas mais importantes, que é a nossa família, que é o relacionamento com o Senhor. Então eu peço, Senhor amado, que haja aqui homens, mulheres, meu Pai, pessoas que querem fazer algo diferente, que não querem mais, Senhor, seguir os mesmos velhos padrões, que talvez seguiram durante uma vida, talvez foi o exemplo que tiveram dentro dos seus lares, meu Pai, diante das pessoas, e que cada um decida, meu Pai, tomar decisões diferentes para viver essa grande e poderosa vida que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui comigo, cada um que está à distância, que estará nas igrejas, que está na transmissão, nos pontos de luz, que o Senhor possa alcançar cada uma dessas vidas, meu Pai, que diligentemente tem te buscado, tem perseguido algo maior, algo além delas, meu Pai, que não simplesmente está sobrevivendo, acorda, vai para o trabalho, volta para casa, dorme de novo, acorda, vai para o trabalho. Não, Senhor, isso não é a vida, essa não é a vida que o Senhor preparou para nós. A vida que o Senhor nos planejou para viver é uma vida de progresso, uma vida de resultados, uma vida marcante. Porque é o que nós podemos sempre lembrar, quando nós lembramos de Elias e de Eliseu. Homens que foram marcantes, que foram pessoas intencionais. Elias, quando foi embora, Eliseu disse a frase, quando estava lá sozinho, só eles dois. Ele disse, meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. E aquele homem decidiu criar uma marca, deixar uma marca. E ao final da vida dele, um rei saiu de onde estava, foi até aquele homem e disse as mesmas palavras. Isso não é coincidência. Isso não era uma frase que era dito para qualquer pessoa. Foram pessoas que decidiram pagar o preço certo, realizar os sacrifícios certos, fazer o que era necessário para aquele momento. E hoje é o momento que nós temos, meu Pai, para fazer a sua vontade. Eu peço a tua direção, a tua graça sobre cada um de nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos derrame da sua unção, do seu favor, que o Senhor encaminhe, meu Pai, a nossa vida, que o Senhor abençoe as famílias, os casais, os filhos, que o Senhor nos ajude em tudo que nós precisamos fazer. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa por falhas, pecados, erros, tudo aquilo que fizemos que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Abençoa, meu Pai, o nosso dia, abençoe este culto, a nossa família, os filhos, que o Senhor proteja e guarde onde estiverem, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso. Amém, pessoal? Graças a Deus, bom dia. Pode sentar, por gentileza. Bom dia ao pessoal da transmissão.
Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Diga comigo, meus queridos, tudo começa pequeno. Preste atenção nisso. Deixa eu ler para você essa palavra aqui de Marcos 1, você já conhece, que diz assim, desculpa, Marcos 5, não vou assustar o pessoal da transmissão lá. Marcos 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerezarém. Nossa, meu Deus, essa tradução aqui. Gerazenos. Que a gente fala gadareno já, né, para facilitar. Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros. De onde ele veio, pessoal? Do cemitério, dos sepulcros. Um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Mas ele estava adorando o Senhor? Você vê aqui o mundo espiritual, você vê que muita gente, né, fala do cristianismo, né? É contra, persegue, tudo que Jesus já tinha dito que seria, né? Mas você vê também, por outro lado, esses artistas, jogadores de futebol, pessoas influentes, todos se curvando diante do Senhor, não é verdade? Aceitando Jesus, não aguentando mais essa vida de bagunça, de pecado, e olha aqui, o diabo reconhecia o rei. O diabo de longe sabia que o rei estava lá. E ele foi lá para se apresentar. Porque não é o rei que se apresenta às pessoas, são as pessoas que se apresentam ao rei. Olha só esse detalhe que eu quero que você preste atenção. Não foi lá adorar, foi prestar reverência. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos ir para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, fala comigo, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram felizes com isso, né, pessoal? Vai entender, né? Estava tudo bem e ficaram com medo. E quando ele estava endemoniado, quebrando tudo, gritando, se cortando, eles ficavam o quê? Né? Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Pegou no porco, é o que deu problema. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você
e como teve misericórdia de você. Jesus falou para ele, vai testemunhar as suas vitórias. Para você que às vezes fica escondendo a sua bênção, fica contando só para o pastor ou só para o irmão, Deus quer que você espalhe, porque quando a gente fala de problema, a família inteira fica sabendo, e quando sabe da vitória, só a pessoa fica sabendo. Então não está certo. A gente precisa engrandecer as vitórias, tudo que Deus tem feito por nós. E então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Então, meus queridos, essa palavra você já conhece, do endemoniado gadareno. E traga para o nosso dia a dia. Pessoas perturbadas espiritualmente, elas sempre são levadas para coisas mortas. Já percebeu que pessoas amarguradas, pessoas oprimidas, pessoas rancorosas, elas estão sempre falando do passado? Elas estão sempre pegando coisas velhas, coisas mortas, situações para se machucar. Esse homem aqui, ele vivia nos cemitérios se machucando. Pessoas oprimidas, pessoas perturbadas, que estão feridas ainda, não foram curadas, ela sempre está indo para coisas mortas, coisas velhas se machucando. Muitos vivem dessa maneira, pegando lixo, cavucando lixo. E como nós acabamos de falar, nada começa pequeno. Nada chega num nível assim de possessão da noite para o dia. É um processo. Foi um processo. A gente vê aqui que esse homem tinha família, ele tinha uma vida. Mas começou com uma opressão, começou com uma situação, começou com um negócio, um sentimento, um pensamento, um sonho, uma atitude e chegou nessa tragédia. Então as pessoas, elas chegam numa situação, a igreja, por exemplo, e com a vida desgraçada, com tudo bagunçado. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. A pessoa vai entrando num ciclo vicioso de 1, 2, 5, 10, 30, 40 anos. Quanto tempo esse rapaz estava assim? Eu não sei. Mas não fazia uma semana. Não fazia num mês aqui. Isso vinha se arrastando ao longo de muito tempo, ao longo de anos. Então, através de influências erradas, negligência, vai deixando passar, amizades erradas, coisas que a pessoa acha que é boa, né? A Eva achou que a desobediência dela valia a pena. Ela achava que aquilo era bom, era um fruto gostoso, agradável aos olhos. O Amnon, o irmão da Tamar, ele estava apaixonado pela irmã dele. Ele achou que aquilo fosse uma coisa boa. Mas amor, né? Não, aquilo não era amor. Aquilo era possessão. Tanto que quando ele fez o que ele queria, veio a culpa. Quando a Eva fez o que ela queria, veio a culpa. Então o diabo vai dando gás, vai dando ideias, colocando pensamentos e a pessoa ela está desprotegida. Ela não blindou a mente dela com a palavra, com os princípios. Então, a gente vê aqui, as pessoas elas vão atraindo a destruição para a vida delas. Ela sempre vai cavando um poço, um pouco mais naquele poço. Ela acha que ela chegou no fundo, ela consegue cavar mais um pouco, porque sempre dá para ir mais fundo. Um buraco sempre pode ficar mais fundo. Esse cara tinha uma família, e ele perdeu essa família. E ninguém lutou por ele de forma espiritual. Quem começou em vícios, por exemplo, ele não começa já no crack, drogado, nossa, destruído, sem dente, com o cérebro
comido. Não. Ele começa com uma maconha, ele começa com uma coisinha, ele está nas amizades, o cara oferece. A gente sabe como é que é. Ela vai entrando e ficando dependente, mas ela sempre acha que tem o controle. O Salomão, o homem mais sábio até Jesus, achava que tinha controle. Então veja como nós somos ainda muito arrogantes de entrar numa situação. O Salomão, ele deu tudo que a sua carne pediu, foi para a extravagância, foi para o vinho, foi para a luxúria, mas ele tinha controle. Quantas pessoas que já não disseram isso, né? Não, fica em paz, eu tenho controle, eu paro na hora que eu quiser. Mentiras do diabo. As coisas começam pequenininha, a pessoa vai entrando. Quem ficou viciado em remédios, em remédio para dormir, ansiolítico, ele não começa já no tarja preta. Ele toma um draminha, ele toma um lisador, ele toma um negócio que dá aquela relaxada, aí ela não vai funcionando mais, vai perdendo o efeito mais rápido. Aí vai para uma tarja vermelha, depois vai para uma tarja preta, que é dependente mesmo. Então, as coisas vão dominando as pessoas. Quando a gente não tem um nível de consciência e não luta contra aquilo que não está certo, nós vamos sendo dominados. Pequenos medos que a pessoa não enfrenta as coisas da vida, não enfrenta pequenos desafios. Aí a pessoa vai se travando, a pessoa vai tendo medo de tudo, daqui a pouco ela está sendo diagnosticada com uma síndrome do pânico, com uma ansiedade. Por quê? Porque a vida dela não vai, mas ela quer que vá, mas ela não faz nada. Então daqui a pouco está falando que está com ansiedade, com a síndrome do pânico, ela não consegue dormir, então vamos medicar ela. Veja, as coisas vão começando pequenininhas. Eu lembro de um professor que eu tive no direito. Ele era promotor e ele falava, né? Às vezes a pessoa tinha aquela falsa impressão que ela não queria ir para a cadeia. Então ela dava uma de louco. Então ela fazia de tudo para ver se ela conseguia cair num hospital psiquiátrico, porque ela achava que era pior, que era menos ruim do que uma prisão. E ele falava que quem entrava lá ação ficava louco lá dentro. Porque além de ter que tomar remédios, tem uma carga. São demônios que estão lá. Então, se a pessoa entrava normal, ela ficava louca lá. Então, agora ela ficou. Então, veja, a igreja faz trabalho nas clínicas de recuperação. Os problemas daquelas pessoas nunca foram físicos. Foram problemas espirituais que foi se arrastando, que se tornaram problemas emocionais, que não foram tratados, que culminou numa decadência na vida. Perderam família, perderam emprego, perderam casa, perderam saúde. O problema é sempre espiritual. Fala comigo, pessoal, o problema sempre é espiritual. Seu filho está difícil, seu casamento está difícil, a vida profissional está difícil, o problema é sempre espiritual. Sempre será espiritual. As pessoas que têm o hábito de se mutilar, de comer unha, de arrancar cabelo, são problemas espirituais. O bispo já falou sobre isso. Tudo aquilo que te fere, que te machuca, te deixa feio, tudo aquilo que te estraga, é um problema que vem de um espiritual debilitado. Você assiste os programas, você sabe os testemunhos, pessoas que não tinham unha, pessoas que não tinham cabelo, porque comia, arrancava. Coisas esquisitas, coisas demoníacas. Pessoas que você já deve ter visto parente, amigo, influenciador digital, que hoje em dia também está numa moda de que tudo que é problema psiquiátrico parece que é até mais chique. Não sei se você já teve essa impressão. Não, porque eu faço terapia, porque eu tomo tal remédio. Hoje em dia não tem mais vergonha de falar. E não é que, não, vamos esconder, vamos fingir que está tudo bem. Não é isso. Mas as pessoas vão colocando
aquilo que elas não estão lutando de forma espiritual como algo tranquilo, e um monte de gente com a cabeça fraca, ao invés de lutar, também vai aceitando. Ah, olha só, se o fulano tem isso, aqui, então está tudo bem comigo. Se para ele está ruim, para mim está ruim também, então que bom, aí a gente dá dá a mão e fica todo mundo ruim. Essa é a cabeça da maioria das pessoas, que não tem uma direção da palavra. Ela, em vez dela lutar, ela se conforma com menos. Ah, se o fulano está com esse problema, eu também estou. Ah, então deve ser assim mesmo. Não falavam para minha mãe? Um monte de gente, você não é a primeira que tem um filho problemático, com epilepsia. Seja grata, porque tem remédio. Ah, então tá bom, é uma condição. Fazer o quê? E a pessoa vai 10 anos, 15 anos. Eu já vi história disso. A pessoa está há 15 anos fazendo terapia, mas o negócio não devia resolver? Como que você fica 10, 15, até mais, num negócio que não termina nunca mais? Como que a gente fica tanto tempo numa situação, aquilo não tem um fim? Não é estranho isso, pessoal? Se a gente para analisar, não tinha que ter um começo, meio e fim? Você não tem tudo assim? Um curso, né? O seu dia tem um fim, né? Começa, termina. Tem coisa que não termina. Isso é normal, o pessoal vai aceitando. Eu tenho isso, eu vou. São demônios que estão controlando as mentes. Então a gente vê que nada segurava esse cara. Ninguém segurava ele, corrente não segurava ele, prisão não segurava ele. Por quê? Porque era uma força diabólica. Não era a força dele, era uma força de uma legião de demônios com ele, dentro dele. Então a pessoa foi sendo destruída, e esse espírito tem destruído muitas pessoas. Esse espírito da autossabotagem, esse espírito da autodestruição. O vício da pornografia é um vício terrível nos nossos dias. O vício da masturbação é um demônio que tem arruinado a vida de homens e de casamentos, de famílias. Pessoas que se masturbam 20 vezes, 30 vezes ao dia. E o que vai causando isso? Destruição, desequilíbrio. Pessoa se masturbava solteira, casou, fala, não, porque agora eu não preciso disso. Aí faz. O casamento está acabando, porque está na imoralidade. Então, distúrbios, de forma geral, são possessões demoníacas, distúrbios sexuais, distúrbios alimentares. A pessoa come, depois ela vai lá, tem um peso na consciência, vai lá e vomita. A pessoa está sempre se enxergando feio, ou come demais ou não come nada, vai se estragando. Glutonaria é pecado. E a pessoa vai indo. A pessoa é tão demoníaco isso, que a pessoa está vendo tudo dando errado na vida dela, ela continua. Ela está diabética, ela está com pressão alta, ela está infeliz, mas ela continua sendo dominada por aquilo. Você já não deve ter visto aquele programa americano eu não lembro agora o nome, que é um programa dos obesos lá. Lembra? Quilos Mortais. Quem já viu esse programa? Começou como? A pessoa chega em 200 quilos da noite para o dia, pessoal? Não. Começa de pouquinho. Então, tudo que me domina, tudo que me domina é uma possessão demoníaca. Então, os descontroles têm levado as pessoas a viver de uma forma miserável. Os descontroles sexuais, descontroles alimentares, descontrole de entretenimento têm levado as pessoas a uma vida miserável. É série para todo lado, é distração para todo lado, é rede social para todo lado, a pessoa não produz nada, não lê,
não cresce no trabalho, não fica com a família, não busca a Deus, não faz nada. É uma pessoa improdutiva, e pessoas improdutivas são frustradas, e pessoas frustradas são infelizes. Aí a pessoa culpa o sistema, culpa o outro, culpa a situação econômica, ou seja, ela não tem culpa de nada. Ela é uma vítima das coisas. Então as pessoas são compulsivas. A pessoa vive gastando o que não tem, endividada, descontrolada. Você vê como as pessoas estão sensíveis, descontroladas hoje em dia? Você vê que qualquer coisa é uma explosão de agressividade. São covardes na vida, não conseguem olhar no olho, não conseguem botar um limite numa coisa, mas para xingar, falar palavrão, bater, acusar, é rapidinho. Então isso não mostra coragem, mostra desequilíbrio. Porque uma pessoa covarde, ela é perigosa. Tem uma frase do Jordan Peterson que fala assim, se você acha que homens, acho que como é? Que homens durões são perigosos, experimente ver os covardes. Os covardes é que são perigosos. Porque os covardes traem, os covardes atacam pelas costas. De todas as maneiras, não pode ser tanto fisicamente, como pode ter tramando, falando mal, prejudicando, querendo dar rasteira. Experimente ver os covardes. Esses são os perigosos. Se você acha que os durões são perigosos, experimente ver os covardes. Porque esse sim. Porque um homem de verdade, ele vai botar um limite, ele vai falar, é isso, não é isso, não é isso. O covarde não, ele fala o que você quer ouvir, depois ele fala diferente, ele te prejudica, ele te joga no buraco se precisar. Ele não tem escrúpulo, porque ele é covarde. O que importa é ele. Pais descontrolados, que não lutam de forma espiritual, descontam nas crianças, a criança está agitada, a criança está desobediente, ao invés de orar, conversar, só quer bater e deixar de castigo. Ou seja, luta de forma natural, não de forma espiritual. Não ora, não conversa, não lê a Bíblia, mas deixa na escola o dia inteiro, manda para o curso, manda para o psicólogo, ou seja, não é problema meu, deve ser problema de outra coisa. Então, pessoal, traz isso para a sua vida, até para você poder ajudar pessoas, porque você está recebendo aqui, você não recebe só o meu culto, você recebe diversos cultos todos os dias, os programas, a bispa, tudo. Você tem estrutura espiritual, você tem estrutura bíblica para poder ajudar outras pessoas. E às vezes você está vendo um parente, está vendo um filho lidando com o neto de uma forma errada, ajuda. É espiritual. Está vendo a pessoa se mutilar, se machucar, se derrotando a vida dela, acabando com a vida dela. Lembra desse rapaz aqui, desse gadareno? Ele não ficou com uma legião de demônios, feio, magrelo, machucado, cheio de cicatriz, bagunçado, em um dia, uma semana, um mês. Aquilo começa pequeno e vai se alastrando. Então o mal vai entrando e as pessoas vão acumulando problemas, coisas mal resolvidas, e a vida vai ficando cada vez pior. O que você diz de pessoas que vivem caindo nos mesmos erros? Ela já casou 2, 3 vezes e ela continua estragando o casamento dela. Ela já fez academia, fez cirurgia plástica, fez bariátrica, ela continua estragando o corpo dela. Ela já pagou a dívida dela diversas vezes, ela vai lá e faz outras dívidas. Ela já teve aquele suposto ato profético de cortar todos os cartões, jogar no lixo, e ela continua endividada, porque ela vai lá e pede a segunda via. Então, se não houver uma consciência, a gente vai se destruir. Ela vai e ela volta, ela cai na mesma situação. Ela vai, ela volta, ela cai na imoralidade. Porque ainda está dentro dela. Ela vai, ela se purifica por um tempo, uma semana, um mês, depois ela
quando está com problema emocional, problema no casamento, ela vai lá e cai de novo na imoralidade. A pessoa já passou aflição, já teve problema, medo, passou medo por conta de agiota, de gente perigosa. Ela tem uma paz, ela consegue resolver as coisas, mas agora eu estou precisando de dinheiro de novo, ela vai de novo nas mesmas fontes. Ela faz negócios ilícitos, ela se mete com gente perigosa, ela começa de novo aquela aflição de dívida, a pessoa sempre voltando no mesmo erro. O que é isso, pessoal? Uma possessão espiritual. Que ela pode mudar isso. Não vão também culpar a possessão. Aquilo vai construindo uma fortaleza dentro da gente. Aquele rapaz poderia ter lutado se ele tivesse uma sabedoria, ele tivesse alguém lá que pudesse ajudá-lo a entender o que estava acontecendo, para que ele não lutasse com as armas naturais. Mas foi entrando. Como o etíope, que estava lendo lá a Bíblia, e veio, se eu não me engano, o Filipe, e falou: você está entendendo o que você está lendo? Eu pensei, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Então tem um monte de gente aí fora lutando com as armas naturais, porque não teve ninguém para explicar. Então, nós precisamos ser esse canal de luz e de sal na vida das pessoas. A gente precisa tomar uma decisão e trazer também para a nossa vida. Isso está me atrapalhando, isso está me tirando, isso está me prejudicando. É uma possessão espiritual. Tem que reconhecer, tem que encarar a verdade. Eu estou possesso. Eu estou sob uma influência demoníaca. Eu tenho um problema. Eu tenho uma possessão que está me controlando. Mas muitos ficam nessa, não é isso, não, eu só estou cansado, não, porque é a mulher que está difícil, não, porque é um problema assim, não. Você já deve ter ouvido essa frase, eu não sei de quem é. Que a melhor estratégia do diabo foi convencer de que ele não existe. Quem já ouviu essa frase? A melhor, porque você não luta contra o que você não acredita que exista. Então, a melhor tática do diabo foi convencer as pessoas que ele é uma construção, que é uma bobagem. Então, a pessoa, ela nunca está bem com ninguém, porque ela nunca está bem com ela. Porque é uma pessoa que se sente, ela não é rejeitada, mas ela se sente rejeitada, ela vai fazer de tudo para afastar as pessoas dela. Por quê? Porque ela fica indo para os sepulcros. Ela vive remoendo coisas, remoendo o passado, ela fica julgando, ela é maliciosa, ela quer interpretar a intenção das pessoas. Então, às vezes, se alguém está de cara fechada, às vezes alguém está com uma dor de cabeça, uma mulher está com cólica, ela já acha o problema sou eu. Ela já responde, já fecha a cara, ou seja, ela cria situações para ser rejeitada. Ela estraga com a vida dela. Então ela não trata as coisas. Pessoa que é covarde é um espírito demoníaco. Pessoa que tem medo de tudo é um espírito demoníaco. Medo da vida, medo de dizer não, medo dos desafios, medo de qualquer coisa, passividade. Acomodação, aceitação, a preguiça. A preguiça é uma possessão demoníaca. Pessoas estão sendo roubadas o tempo todo. Porque ela não faz o que ela tem que fazer, ela perde as oportunidades, ela não tem tempo para orar, ela não tem tempo para buscar a Deus, ela não se esforça, ela não se disciplina, não cuida da saúde dela, ela não faz o que ela tem que fazer. O preguiçoso é um endemoniado. Por quê? Porque por conta da preguiça, vai ler Provérbios. Eu observei algo, eu passei pelo campo, o campo do preguiçoso, e eu vi o muro no chão, as ervas daninhas ocupando todo o lugar, e eu tirei uma lição. Eu vou dormir mais um pouco, eu vou cruzar os braços mais um pouco, e a miséria te alcançará como assaltante. Vai chegar de surpresa.
Mas não começou. Um muro cai de repente? Não. O mato toma conta do lugar de repente? Não. Então a preguiça é uma possessão demoníaca. Porque a preguiça está arruinando com a sua vida. A preguiça está destruindo a sua saúde, a preguiça está destruindo o seu relacionamento, a preguiça está destruindo a sua vida profissional. Porque ela perdendo tudo de bom que ela pode construir por conta da preguiça. Então ela não vive momentos agradáveis com a família dela, com Deus, ela não cresce no trabalho, ela não... Por quê? Por conta da preguiça. Porque o nosso maior tesouro, fala comigo, é o tempo. A coisa mais valiosa que nós temos nessa terra é o tempo. Na eternidade é a salvação. Porque lá o tempo não é contado. Mas aqui é. Então o nosso maior tesouro é o tempo. A gente não pode admitir perder tempo. Um dia é muito importante. Cada dia é muito importante. Então as pessoas vão perdendo as oportunidades dela. A pessoa vai mantendo um orgulho. Não, está tudo bem. Porque o orgulhoso, ele não quer mudar. Porque ele é orgulhoso. Se ele fosse humilde, ele mudaria. Mas como ele é orgulhoso, ele não quer mudar. Ele não quer abrir mão das coisas, ele não quer entregar, ele não quer submeter, ele não quer fazer o que ele precisa fazer, ele vai sendo roubado. O orgulhoso é uma pessoa muito sabotadora. Porque a palavra fala que Deus se opõe aos orgulhosos. Mas ele levanta o humilde. Ele pode te dar a mão e te levantar, se você for humilde, mas ele bota a mão aqui, ó, daqui você não sai. Então a pessoa que é orgulhosa, ela é roubada em tudo também, ela está perdendo, ela está sendo possessa também. Porque ela vai perdendo no casamento. Porque o casamento é a escola do caráter. Se você não tiver humildade no seu casamento, você já era. Porque o casamento que mais te treina é para você não ser orgulhoso. Porque o que a gente mais quer ser é orgulhoso no relacionamento. A gente quer estar certo, a gente não quer submeter. Então a pessoa também vai perdendo a vida dela, a saúde, os momentos agradáveis, tudo. Então ela vai perdendo por conta do orgulho, por conta da covardia, por conta do medo, por conta da impulsividade, tudo vai roubando a vida da pessoa. E tudo isso a gente já sabe, está na palavra. Mas muitas pessoas ainda preferem temer a homens do que a Deus. Ela não fala a verdade porque ela tem medo da pessoa. Ela não rompe porque ela tem medo do desafio. Ela teme circunstâncias ao invés de parar e temer a Deus. O que a gente cantou aqui, o que eu gosto dessa música, né? Desse louvor, a tua forte mão me segurará, me guiará. Então a forte mão, ela tem medo de pessoas, de circunstâncias, mas não teme a Deus, que é quem nos guarda, nos protege. Então muitos, apesar de saberem, ainda não levam a sério palavras como essa. Acha que com ele está tudo bem, mas o endemoniado gadareno, no começo ele achou também que estava tudo bem, que era só uma dor de cabeça, que era só uma fase no casamento, que era só uma fase de má sorte, de azar na vida dele, e virou aquilo que virou aqui que a gente acabou de ler. Um cara destruído, arruinado, sem sanidade nenhuma. Isso não começa do nada. É uma armadilha das pessoas. Sabem o que tem que fazer. Ouvem a palavra, mas ela está sempre buscando um jeito mais fácil. E isso é a armadilha dos nossos tempos. As facilidades. As igrejas da porta larga, que está buscando só a facilidade. E aí muitos estão indo para o inferno dentro de uma igreja. E a gente sabe, no nosso ministério é muito falado isso, na Bíblia é falado isso. Se a gente lesse a Bíblia com tanta atenção quanto a gente olha para um celular ou assiste um filme ou uma série, a gente ia entender muita coisa. Porque a Bíblia está à disposição de todos. Nunca existiram tantas Bíblias no mundo.
E tantas pessoas buscando porta larga, buscando uma facilidade. Por quê? Não buscam discernimento. Não existe sacrifício sem cruz. Não existe cruz almofadada, confortável, gostosinha. Cruz é cruz, cruz você está preso, cruz não é confortável, cruz dói. Cruz não te dá chance, não te dá liberdade para fazer diferente. Porque você está preso à cruz. Você está preso à palavra. Você está preso àquilo que o Senhor nos passou, de sujeição, de me humilhar a Ele. Porque se eu não me humilho a Deus, eu serei humilhado na vida. Tem pessoas que não querem se humilhar a Deus. Está tudo certo, está tudo bem. Mas estão humilhadas na vida. São escolhas. São escolhas. O que você vai fazer na sua vida? Eu não quero me sujeitar, não quero ser humilde, eu não quero perdoar, eu não quero tratar as coisas de uma forma espiritual. Ok. Seja humilhado na vida, então. Tenha o seu casamento destruído, então. Tenha os seus resultados minguando, então. Veja as bênçãos escapando por entre os seus dedos, então. Está tudo certo. São escolhas. São escolhas. O Senhor nos deu a escolha. A gente é livre para escolher, mas tem consequência. Somos escravos dessas consequências. Então a gente precisa lutar todos os dias para colocar o valor certo, a coisa certa no nosso coração, na nossa mente. Porque hoje é o tempo que a gente vive das pessoas buscando facilidade. Hoje em dia poucas pessoas cozinham, porque é tudo pronto, tem que ser rápido, tem que entregar na sua casa, no trabalho, atalhos, livros, pessoas não leem, elas querem ouvir, tudo bem, ouvir, pode ser. Mas só ouvir, nunca ler. Vai para o resumo, assiste um vídeo no 2x. Ou seja, tudo tem que ser rápido, tem que ser superficial. Relacionamentos superficiais. Tudo que não tem profundidade, tudo que não tem alicerce. Pessoa para ganhar dinheiro, ela quer, em vez de trabalhar, crescer, ter ambição, foco, pagar o preço por 10, 20, 30, 40 anos, e ela vai alcançar aquele objetivo? Não. Ela tem que ficar rica no day trade. Então ela vai, e o amigo dela falou, ela assistiu uns 12, 15 vídeos lá, porque agora ela é especialista em day trade. Então ela vai pegar tudo que ela tem, o acerto do trabalho, eu vou investir. Eu já ouvi gente que pegou o dinheiro da família, vendeu uma casa e investiu nisso. O que você acha que aconteceu? Vamos ver se tem o discernimento ou se não precisa nem de discernimento. É só a lógica. O cara se lascou. E lascou a família dele também. Por quê? Porque é um inconsequente, um irresponsável, uma pessoa que é um moleque ainda mentalmente, porque não quer pagar o preço, não quer ter disciplina, não quer fazer aquilo que funciona. Não, vamos para os atalhos, porque o que funcionou por 6.000 anos é bobagem, o que estão falando aí de 40 para cá é a revolução. Olha o resultado, né? Por que muitas pessoas estão dentro de igrejas e não estão vencendo? Porque não são ensinados da forma certa. Ficam pegando a cultura. É tão ridículo isso. Eu vi numa Bíblia, para jovem. E essa página eu até arranquei. Obviamente eu não arranquei a página da Bíblia. Eu arranquei a página extra da bobagem que estavam colocando dentro da Bíblia. Então não tinha nenhum versículo, não tinha nenhuma palavra. Estava assim, falando para criança, para menina, dentro da Bíblia. A Bíblia, que é um negócio sagrado, sério, mas vai um elemento ali que tem a Bíblia, está tudo lá, todos os livros da Bíblia, os versículos certinho, mas vem um elemento e quer botar acréscimos.
Vamos falar desse assunto. Aí tinha um quiz, umas perguntas ali para os jovens, né? Porque vamos chegar nos jovens, né? Vamos atrair os jovens, vamos mudar a linguagem, ou seja, vamos nos parecer mais com o mundo, vamos ceder um pouquinho para o mundo. E falou, estava escrito ali, a Maria que viu e me falou, pai, o que é carinha? Será que está escrito errado? Está falando de cara? De rosto? Está falando assim, quando você está pensando no seu carinha, o que você faz? Você fica pensando nele todos os dias? Você não sei do que? Ou você ora a respeito disso? Olha que coisa imbecil. Dentro da Bíblia. Vamos falar a linguagem dos jovens. Vamos falar como eles gostam. Ao invés de trazer para a linha da palavra, nós vamos fazendo concessõezinhas. Vamos deixando mais flexível. E a cruz não é flexível. A cruz não é gostosinha. A palavra é uma só. A palavra não muda. Então a pessoa é ensinada em um monte de lugar, talvez você já veio de um lugar assim, que profetizava sobre a sua vida, que dizia que Deus ia fazer e que ia acontecer, que o mar ia se abrir, que a muralha ia cair, só não dizia como, né? Só não dizia que você precisa falar a verdade, que você precisa respeitar princípios, que você precisa ter foco na coisa certa, que você precisa lutar com as armas espirituais, mas vai acontecer. Não tem um monte de gente que vive falando, porque eu tenho muita promessa. Mas junto com a frase da promessa, porque eu também tenho muita luta. Não é assim, pessoal? Sim ou não, pessoal? Você sabe que é. A gente ouve muito isso. O pessoal ouve que vai acontecer, mas como vai acontecer? Eu estou fazendo a minha parte? A bênção, fala comigo, a bênção é condicionada à obediência. Então, a bênção, a promessa vai acontecer na minha vida a partir da obediência. E a obediência é negar a mim mesmo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, aí que está a diferença. Eu quero ser abençoado? Não vai ser gostoso o processo. Então, vou ter que fazer o que eu preciso fazer. A salvação, como o malfeitor da cruz, ele não fez nada e ele foi salvo. A salvação para ele veio de graça, mas depois que ele fez o quê, pessoal? Vamos lá. Ele o quê? Ele creu em Jesus. Ele se arrependeu, ele creu que aquele homem era o Cristo. O do lado dele não creu. Então a salvação é de graça, mas eu preciso crer. E crer não é falar da minha boca para fora, eu creio. Não, crer é obedecer. Crer é atitude, é praticar. Então ser discípulo do Senhor, o que os discípulos falaram? Se eu não me engano foi Pedro. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Ou seja, ser discípulo do Senhor, ser um cristão vai exigir quanto, pessoal? Quanto de você? 10%. Quanto? Tudo. Ser discípulo do Senhor vai exigir tudo. Mudança de caráter, mudança de hábitos, mudança de mentalidade, mudança do relacionamento com Deus. Então eu preciso tomar as minhas decisões. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho consciência de mim mesmo. Quanto mais eu busco conhecer o Senhor, mais eu conheço a mim mesmo. Fala comigo, conhecer a Deus traz consciência de mim mesmo. Consciência de que há uma opressão, de consciência de que há um problema espiritual, consciência de que eu tenho um problema no meu caráter. Consciência. Naquela passagem de Zaqueu, você vê Zaqueu grunhindo, com mão torta, você vê ele endemoniado?
Não vê na sua Bíblia, não tem esse versículo? Que Jesus expulsou ele, o demônio dele? Não viu? Não? Zaqueu não precisou manifestar. Ele simplesmente teve consciência e mudou. Mas ele tinha uma possessão na vida dele, que era o mau caratismo dele. Mas ele não precisou ficar lá. Esses são os piores. Porque ali Jesus tinha aqueles que estavam lá endemoniados, ele fazia o quê? Sai dele em nome de Jesus. Mas é aqueles que não estavam claros. Parecia gente normal, mas que estava endemoniada, atacando Jesus, querendo matar Jesus, sem motivo nenhum. Tanto que Jesus fala em João que eles estavam querendo matar ele. Ele falou assim: eu fiz um monte de coisa boa para vocês. Por qual dessas coisas boas vocês querem me matar? Eu só estou fazendo bem, estou pregando, curando, abençoando as pessoas. Vocês querem me matar. Por qual atitude boa que vocês querem me matar? Por quê? Eram endemoniados. Você não vê a luta para calar a igreja, para calar... Você não viu essa desgraça dessas Olimpíadas? Fazendo brincadeira lá com o cristianismo. Aí, a hora que os atletas iam agradecer a Deus, estavam querendo pegar no pé deles, ameaçar. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Mas se deram mal, que começou aquela vergonha lá, um monte de cara que estava ganhando medalha era cristão. E agradecia a Jesus, e tudo para humilhar eles. Porque é assim. É uma luta, porque são lutas espirituais. Então a mulher, o Zaqueu, ele não precisou manifestar, ele só precisou de consciência. Jesus falou que aquela mulher encurvada, ela estava sob o domínio do diabo. Quando ela foi tirada, aquele demônio dela, ela se endireitou. Então, às vezes, você está vendo a sua saúde sendo roubada, seu casamento sendo roubado, sua vida financeira sendo roubada, e não faz nada. Não luta. O sepulcro é um lugar de morte. Mas ele ia para lá. Você vai no cemitério? Você tem um passeio com a sua família no cemitério, pessoal? Quem gosta de... No sábado, quem vai no cemitério mais próximo? Não? Você não vai? Mas ele ia. Aí traz para a nossa vida. Esse site pornográfico é o sepulcro. Mas quantos que estão indo para lá? Aquilo é coisa morta. Aquilo que vai trazer morte para a sua vida, para o seu casamento, para a sua vida espiritual. Mas você está indo para lá? Possessão. O rapaz ia para o cemitério, um lugar de morte. Quem vai querer fazer alguma coisa no cemitério? Possessão. Esse negócio ilícito é coisa velha, é coisa morta, é coisa do velho homem. E você continua fazendo negócios ilícitos, sabendo, esse lugar não é para mim, um cemitério não é para mim, um site pornográfico não é para mim, um negócio ilícito não é para mim. Falar dessa maneira não é uma atitude. Falar esse palavrão, essa malícia, essa piada nojenta, não é algo para mim. Não é algo que é de um homem de Deus. Então traz para o seu dia a dia. Será que a gente não está indo para coisas mortas? Para coisas que eu sei, este lugar, esse ambiente, essas pessoas, essas atitudes não são para mim. E eu estou atraindo um peso para a minha vida. Então o que eu faço? Eu luto. Eu luto para sair disso. Eu oro, eu peço ajuda, eu converso, eu busco consciência. Eu tenho consciência, isso está me destruindo, isso está me matando, está acabando com a minha vida. Noite e dia, aquele rapaz se machucava, ele se estragava. Muitos vivem assim, noite e dia, se mutilando fisicamente e se mutilando emocionalmente. Muitos se mutilam, pessoal. Mutilam o seu emocional, porque ele se sabota de uma tal maneira que ele não consegue conviver com as pessoas. Ele não consegue ter momentos agradáveis com a família. A pessoa passa uma vida inteira se mutilando emocionalmente. Ela poderia ser uma bênção, como o Abraão, ou seja, você é uma bênção, Abraão.
que Abraão decidiu ser uma bênção. Deus pode me abençoar, mas se eu decidir ser um bobão, uma pessoa insignificante, uma pessoa comum, são escolhas. Deus disse para Abraão, e você será uma bênção. Ele poderia não ter sido, mas ele escolheu ser. Então, se eu escolho ser uma bênção, eu não vou mais me sabotar, porque pessoas que escolhem não ser uma bênção estão se mutilando, estão debaixo de uma possessão, de uma mentalidade demoníaca. Aqui nesse rapaz tinha uma legião de demônios. Então, muitas vezes, é o que a gente tem orado nessas últimas semanas, meses até. Muitas vezes tem demônios que atuaram, até você dar um basta, atuaram na sua família por décadas, por gerações, com imoralidade, com miséria, todo mundo miserável, todo mundo pobre, todo mundo doente, todo mundo separado, aquelas reuniões de família estranhas, com dois, três, tinha a mulher, a ex-mulher, o primo que é irmão, sabe aquela coisa? O pai com duas mulheres, né, porque uma separou, e cada um tem um filho, então aquele meio-irmão, sabe aquela coisa bagunçada? Deus não criou para ser assim. Aquela coisa. Então a gente precisa de consciência para lutar, para repreender esse padrão demoníaco, esses padrões fracassados. É a mesma coisa de você estar com uma dor aí no seu corpo, uma inflamação, um negócio, você vai no médico. Você vai no médico, ele te dá uma direção. Ó, faz assim, come assim, toma isso. E você fala, não quero. Então, ok, né? A gente recebe uma direção e eu não quero fazer o que eu tenho que fazer. A palavra diz que eu sou colaborador, eu sou cooperador. Se eu não cooperar, não adianta, eu posso estender a mão, abençoar, declarar. Eu não coopero, então já me sabotei. Então, se nós não ouvirmos uma palavra como essa e sair praticando, nós seremos derrotados. A gente precisa dessa consciência para poder colocar força na coisa certa, pessoal. Consciência, o que está acontecendo comigo? A palavra de Deus é a única coisa que muda a nossa vida. Eu falo essa frase direto. Então, se eu faço a minha parte, eu vigio a minha mente, eu mudo os meus hábitos, eu fecho as portas para o mal, ele não vai entrar na minha vida. Porque a gente expulsa o mal, que a gente falou algumas semanas, umas 2, 3 semanas. Eu expulso o mal, mas se eu não coloco o Espírito Santo, o diabo volta a ocupar aquele espaço. E o diabo, ele é bom em roubar, matar e destruir. E perceba que eles não queriam sair daquela região. Eles estavam até concordando em... Tudo bem, Jesus não ia pedir permissão, mas eu estou brincando. Eles até estavam dispostos a sair do rapaz, mas que eles ficassem naquela região. Então eles saíram do rapaz, o Senhor expulsou do rapaz, e eles foram para os porcos. E vê como o diabo ele tem uma inquietação, que se ele não destruir nada, ele não fica satisfeito. Eles não queriam sair daquela região. Foi no momento de entrar nos porcos que jogou os porcos no penhasco. Todos os porquinhos se afogaram. Ou seja, ele não consegue simplesmente estar lá. Ele precisa destruir. Que é a função dele, ele quer isso. Então perceba que enquanto o rapaz estava endemoniado, a vida seguia. Foi ter o prejuízo lá de alguns milhões dos 2.000 porcos mortos que o povo acordou. O povo acordou. O povo ficou com medo. E ao invés deles pedirem ajuda para Jesus, o que eles falaram para Jesus? Vai embora daqui, Jesus. Vai embora daqui.
A nossa vida estava boa, só a vida dele estava ruim, a cegueira. O problema quem está é o drogado, é o carinha lá que está na Cracolândia, aquele que está o problemático lá. Na minha vida está tranquilo. Por isso que muitas pessoas vivem arruinadas. Elas não querem Jesus. Ninguém ligava para esse homem problemático, mas quando eles tiveram um prejuízo financeiro, aí acordou. E a gente vive nesse tempo dos valores trocados, né? Hoje um cachorro vale mais do que um filho. Hoje as pessoas, se vê um cara, claro, não é para fazer isso, obviamente, né? Mas se alguém flagrar alguém chutando um cachorro, aquilo chega até na ONU. Mas ninguém liga para os milhões de fetos, de bebês que são abortados todos os anos. Daí ninguém fala. Você não percebeu que tem doença que não aparece mais? Você não vê mais criança pequena com síndrome de Down, por exemplo? Cadê? Não existe mais? Está cura? Achou a cura. Não deixa nascer. Mas não tem problema. O que importa é que o meu filho está bem, o meu filho pet, né? O meu filho cachorro, que anda de carrinho no shopping, não é? Está tudo certo. Tem que tratar mal? Não. Trata bem, cuida também. Mas os valores estão trocados. Porque quando a gente decide obedecer a Deus, pessoal, tem gente que se engana, né? Eu vou aceitar Jesus, minha vida vai ser só flores. Não. Quando a gente vai para Jesus, parece no começo que os problemas aumentam. Quando Jesus foi expulsar o endemoniado, ele deu mais uma convulsão, não é nesse caso, naquele outro lá que o menino que tinha o pai lá, né? Que é, Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa, faz alguma coisa por nós, tal. Quando o Senhor expulsou aquele demônio, ele deu uma convulsão que pareceu que estava morto. Então, quando a gente vai para Jesus, parece que as coisas pioram. Parece que o seu marido fica mais endemoniado, parece que a sua esposa fica mais louca, parece que a sua vida vai virando de cabeça para baixo. Por quê? Aquele movimento, ele não quer sair daquela casa, não quer sair daquela família, não quer sair dessa geração, não quer sair daquele território. Então ele se levanta e parece que está piorando, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Porque se a gente não reage, se a gente não mexe, não chacoalha tudo e não acorda, a gente vai continuar um pouquinho todos os dias sendo destruído. Por isso que a gente precisa acordar. A gente precisa tomar uma decisão para se levantar. Quando a gente se levanta, o mal também ele vai ficar de boa, né, pessoal? Se eu me levanto, ele também vai se levantar para tentar abafar. Quantas pessoas que já chegaram aqui do trabalho da Praça da Sé? Mas são pessoas que passaram anos sob um sistema, um padrão de muitos anos, com uma vida bagunçada. Então eles ficam um pouco, a gente vê ajudando e tal, mas infelizmente a maioria, acaba caindo de novo. Porque é uma luta. E a gente precisa de consciência para poder mudar. Consciência para poder mudar e viver uma outra vida. Então, pessoal, guarda isso. Nós precisamos aprender a lidar com as coisas de forma espiritual. Não tratar mais algo espiritual de forma natural. Que é o que a gente falou. Criança está difícil, casamento está difícil. Ao invés de brigar, de criar situação, vamos repreender isso. Vamos orar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Vamos fazer uma oração específica sobre isso. Porque a pessoa que diz que ela não tem tempo para orar, a pessoa diz que ela não tem tempo para fazer o culto doméstico, ela não tem tempo para ler a Bíblia, ela tem um tempo violento para o ócio,
para a preguiça, para os grupos de WhatsApp, para as séries, para as redes sociais. Então ela tem tempo, mas ela não tem tempo só para aquilo que importa. Para conversar com a família não dá, para orar não dá, para ler um livro, para crescer no trabalho, correria, mas vai olhar. Você não tem tempo para uma série de coisas, não tem tempo para videogame. Quanto homem, esses dias eu vi um cara que ele casado, trabalhando, ele consegue achar tempo para jogar 6 horas de videogame. O que um cara desse produz? O que ele produz naquele trabalho? Que marido é esse dentro de casa? Se ele consegue jogar, às vezes, até mais. Já ouvi da mulher que ele já chegou a virar à noite. Imagina ele como ele produz. A produtividade dele é assim, a altíssimo nível. Marido atencioso, né, presente, né, tá faturando mês após mês assim, mais dinheiro entrando, porque ele está assim, focado, atento, produzindo. Você imagina como é que não está. Se ele consegue achar tudo isso. Então a gente não tem disciplina, organização do nosso tempo, é lutar as boas guerras. Mas a gente luta alguma guerras erradas. Então nós precisamos desse posicionamento para estabelecer as mudanças certas. A gente precisa reagir. Analisa na sua vida tudo que é estranho, tudo que está errado no seu corpo, no seu casamento, humor, tudo que você está vendo que não é correto, precisa sair da sua vida. Chega de inconsistência, chega de ser volúvel, chega de repetir os mesmos erros, chega de conviver. O ser humano, ele aprende a conviver com tudo, bom ou ruim. Aquele povo acostumou a ver aquele rapaz e estava tudo bem. Então a gente precisa de um choque na nossa vida. Senão a gente vai todos os dias afundando um pouco mais. Chega de aceitar conviver com a possessão. Nós precisamos reagir. Tudo começa pequeno, pessoal. Seja bom, seja ruim. Para você pegar um corpo que você deseja, um corpo saudável, bonito, você vai perdendo gramas por dia. Mas parece que não está mudando nada. Mas você treina, pelo menos 2, 3 vezes na semana, você come bem, você também começa a construir gramas. 2, 3, 5, 10, 15 gramas por dia. Mas o que são 15 gramas? Você corta um pedacinho de frango, é isso, nossa, não está mudando nada. Mas é no dia a dia que você vai construindo alguma coisa boa. Aqui ele passou muitos anos destruindo. Muitas pessoas estão todos os dias destruindo a vida dela um pouco mais, a saúde um pouco mais, o casamento um pouco mais, o profissional um pouco mais, os filhos um pouco mais. Como também eu construo um relacionamento melhor todos os dias, vigiando a minha mente, vigiando as minhas palavras, cuidando da minha saúde, disciplinando o meu tempo, tirando excesso de entretenimento, rede social. Eu vou tirando e vou colocando. Vou ler na Bíblia, vou ler um capítulo. Começa um capítulo, faz igual criança. Criança pequena, a Maria já lê 3 por dia. A Ana lê 1. Leia 1, melhor que 0, né? Leia 1. Depois leia 2, 3, 5, e assim vai. Mas crescimento progressivo. Tudo começa pequeno. Você começa num negócio, começa pequeno. Sendo fiel naqueles clientes que Deus te mandou, tendo excelência. Você tem um funcionário que ele saiba o que ele tem que fazer. De que adianta você ter 50 funcionários e a empresa está uma bagunça? Você não sabe gerir aquilo lá. Então, Deus vai nos dando capacidade de acordo com aquilo que a gente está construindo. Lembra da parábola dos talentos? Por que o mestre lá, o Senhor, não deu aqueles 5 porque tinha feito 3 lá?
Por que não? Porque ele deu para o de 5, porque o de 5 já mostrou que ele tem capacidade. Então o de 5, quanto mais ele tem, mais ele vai construir, mais ele vai multiplicando. Mas um dia aquele que estava em 5, que foi para 10, um dia ele começou em 1. Esse é o ponto. Um dia ele começou em 1. Um dia ele começou no primeiro cargo da empresa, um dia ele começou ganhando salário mínimo, mas ele foi mostrando fidelidade, fidelidade como aquele culto, fidelidade no dia a dia, consistência. Aí ele foi para 2, para 3, para 4, para 5. Ele vai para... não tem limite. Quem bota o limite sou eu, não é Deus. Não é ninguém, sou eu, é você. Então começa do jeito certo. Tudo começa pequeno, tudo parece que está mais difícil, tudo parece que está mais complicado. Por quê? Porque aqueles rompimentos, aquele treinamento, aquela mentalidade que vai sendo moldada. Então guarda isso, pessoal. Tudo que você for fazer, seja intencional. Tudo que não está certo na sua vida, não aceita. Você está com o seu casamento amornando, esfriando, não aceita. Você está vendo a sua saúde, você está com dor para todo canto, não aceita. Vai cuidar da sua alimentação, vai cuidar dos seus hábitos, vai ter uma disciplina melhor. Você está percebendo que você está estagnado no seu trabalho, está chegando gente nova e está te passando, não aceita. Não fica aí com dor de cotovelo, porque deve estar puxando o saco, não sei das quantas. Não, aprenda algo novo. Não aceita aquela conversa lá, não adianta ensinar truque novo para cachorro velho. Não. A gente sempre pode aprender. Enquanto a gente estiver vivo, a gente pode fazer coisas. A gente pode melhorar, a gente pode crescer, a gente pode evoluir. A gente só não pode estagnar. Porque se o diabo tem uma brecha, ele destrói com tudo. A gente vê aqui. Esse rapaz não teve a sua vida destruída em um dia. Porque a gente vê que ele tinha família, mas ele não estava mais com a família dele. Ele tinha uma vida, mas a vida dele havia sido destruída de todos os lados. E quando o cara estava lá, são, sentado, vestido, o povo achou estranho. Porque foi tanto tempo acostumado com aquela imagem que quando viu ele normal, acharam esquisito. Para você ver quantos anos ele devia estar vivendo aquilo. Então não aceita isso. Às vezes você chega na sua casa e a sua mulher, você tem uma atitude diferente, até te olha assim, igual eles olharam para ela. Mas o que você está querendo? É você. Você entendendo o que você tem que fazer. Você entendendo o seu papel. Então toma essas decisões, pessoal. Vamos reagir. Vamos fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado. Não olhe para o processo, olhe para o resultado que você quer. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos por um momento. Eu peço que você analise tudo isso que nós conversamos. Se você eventualmente perdeu alguma coisa, esse culto será postado na semana que vem. Chama Tudo Começa Pequeno. Isso é para coisa boa e para coisa ruim. Tudo de bom começa pequeno. Tudo de ruim também começa pequeno. Então não ignore. A palavra diz, não despreze os começos humildes, não despreze os começos pequenos. Porque o Senhor tem prazer em ver a obra começar. Então não despreze. Não despreze os sinais de opressão, de esfriamento. Não despreze. Porque isso pode crescer e ficar muito perigoso. Mas também não despreze os seus sonhos, o processo, as mudanças, os pequenos hábitos. Guarda isso. Para você mudando o seu corpo, você leva 2, 3, 4, 5 anos. Mas a gente às vezes está há 20 destruindo ele. Então não adianta, vou querer tudo agora rapidão. Não,
eu consistentemente fui estragando muita coisa. Lá na consistência, todo dia estragando um pouco mais. Tal área da minha vida. Me endividando, mexendo com gente errada, estragando meu relacionamento. Agora, consistentemente, eu vou construindo uma grande vida. O problema da maioria das pessoas não é começar, é estabelecer. Então, vamos mudar isso. Não aceite isso para a sua vida. Toma suas decisões agora. O que você decide nas áreas da sua vida? O que você decide na sua vida espiritual? Com Deus, na Bíblia, no seu devocional. O que você decide fazer diferente? Decide, pessoal, decide. Não é eu acho, não sei, eu estou tentando, estou melhorando. Não, chega disso. O que eu decido hoje, agora, porque é isso que você tem, é isso que eu tenho. Você não tem amanhã. Você não sabe como é que você vai terminar o dia de hoje, se não tiver a bênção do Senhor, a proteção do Senhor. Então é agora, é o que eu decido fazer agora. O que você decide mudar na sua disciplina, no seu dia a dia, no seu trabalho, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido? O que você toma de decisão agora? O que você toma de decisão? Sabe o que eu gostaria que você fizesse? Eu vou pedir para ele, para a nossa banda maravilhosa, cantar. Eu quero que você fale. Porque se você escuta eu falar para você o que você tem que fazer, tem um peso. Mas se você fala o que você vai fazer, tem outro peso na sua vida, porque é você falando para você. Você não está recebendo uma ordem, eu não estou te dando uma ordem, mas você está se dando uma ordem. Você tem o domínio da sua vida. Qual que é o rompimento? O que você decide agora? O que você vai fazer lá no seu trabalho para você subir naquela empresa? O que você vai fazer naquela casa para que naquele lar haja paz? Para que seu casamento seja abençoado, que seus filhos sejam abençoados, que a sua saúde seja abençoada, para que tudo flua de uma forma diferente, não olhando para a dificuldade, mas olhando para o seu resultado. O que você quer? Qual é a vida que você quer viver? Eu vou pedir para ele cantar e você vai falar: a partir de hoje eu vou fazer isso, a partir de hoje não fale mais eu estou tentando e estou melhorando. Não, o que eu mudo hoje, o que eu tomo de decisão hoje, eu vou fazer isso aqui com a minha esposa, eu vou fazer isso aqui, lá no meu trabalho, eu vou acordar assim, eu vou agir assim. Fala agora, vou deixar você um minutinho. Fala, pode aumentar. Por tua obra em nossas vidas. Comprometa-se com você, tenha coragem. Tenha coragem para tomar as decisões certas. Lute contra o medo. Lute contra a passividade. Lute contra a covardia. Luta com tudo aquilo que trava a sua vida, que impede de que você viva a vida abundante que Jesus te prometeu. Luta com isso agora em nome de Jesus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Confiamos, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso, faça esse compromisso com você, porque se nada mudar, nada mudará. Não adianta, eu posso orar, eu posso declarar, posso fazer propósito, posso fazer oferta, não vai mudar nada, pessoal. Não vai mudar nada. Se não mudar aí dentro, não vai mudar aqui fora. A mudança da nossa vida começa em nós. A gente expulsa o mal, mas se a gente não preenche da coisa certa, do Espírito Santo, o diabo volta de uma forma muito mais agressiva. Então não aceita mais. Se levanta agora, lute pela sua vida, lute pela sua família, lute pelo seu destino, lute por você. Deus quer te abençoar, Deus quer te levantar, Deus quer te fazer grande e forte, porque Ele faz com qualquer pessoa que abra o seu coração. Então creia nisso, reaja, lute contra tudo aquilo que veio de gerações,
veio de anos, mas que você dá um basta nisso em nome de Jesus. Você não aceita mais. Deus Todo-Poderoso, eu declaro, meu Pai, aqui, um povo poderoso, um povo forte, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que luta, Senhor, um povo de guerra, um povo que luta as boas guerras. Eu declaro na vida de cada um aqui, Senhor, um povo poderoso, abençoado, cheio do Espírito Santo, determinado, Senhor, que purifica a sua mente, purifica a sua vida, que não volta para o lixo, não volta para o sepulcro, não vai para aquele lugar que sabe que não é dele, aquele lugar não pertence a ele, Senhor. Eu declaro rompimentos, meu Deus, eu declaro rompimentos, eu declaro aqui pessoas corajosas, pessoas poderosas, meu Deus, pessoas que saem daqui com um olhar no futuro, meu Pai, e não mais no olhar no passado, reclamando de tudo, dizendo, meu Pai, o porquê que a vida não vai, não, é daqui para frente, esquecendo das coisas que ficam para trás, olho adiante para as coisas que estão à minha frente e persigo o alvo. Então persiga esse alvo, persiga essa vida poderosa, persiga essa vida abundante, persiga essa vida gloriosa que o Senhor tem para você, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, um povo poderoso, eu declaro um povo cheio do Espírito Santo, um povo que luta, que reage, meu Deus, que não se acostuma com as coisas erradas, que não se acomoda, meu Pai, achando que vai passar. Não, nada vai passar. O casamento não vai melhorar sozinho, a vida não vai melhorar sozinha, os filhos não vão melhorar sozinhos. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso lutar com todas as minhas forças, eu preciso reagir com todas as minhas forças, porque se nada mudar, nada mudará. E eu declaro, Senhor, corações transformados, mentes transformadas, eu declaro resultados mudados, meu Deus, para a glória do Senhor. Eu declaro rompimentos, meu Deus, pessoas cuidando da sua vida, cuidando da sua saúde, cuidando da sua família, crescendo no Senhor, sendo um canal de bênção naquela empresa, sendo um testemunho vivo para aqueles familiares, meu Pai. Eu declaro um povo poderoso, um povo abençoado, um povo vencedor, um povo que testemunha, Senhor, a glória do Senhor, como o Senhor disse para aquele homem. Você vai dizer para todo mundo o quanto Deus tem sido bom, o que Deus tem feito de bom na sua vida. E aquele endemoniado, ele foi um evangelista para aquelas cidades, naquela região, ele foi um canal de bênção na vida daquelas pessoas. Então que você seja esse canal de bênção. Você não vai passar por essa terra despercebido, desconhecido, não, você vai deixar um legado, uma marca na vida de outras pessoas. Você vai deixar uma marca como Elias e Eliseu deixaram naquele tempo e deixam até hoje, porque nós estamos falando deles. Então você vai ser lembrado, vai ser falado, vai ser uma pessoa lembrada como uma pessoa diferenciada, em nome do Senhor Jesus. Tome posse disso, tome posse disso. Você será uma pessoa falada e lembrada pelas coisas boas e coisas importantes que você fez, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, cada um que está aqui comigo, cada um que está à distância, Senhor. Eu declaro que aonde a sua palavra chegar, para que haja mudança, meu Pai, que haja mudança, transformação na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Eu declaro vida, eu declaro restauração, eu declaro força, eu declaro autoridade na vida de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém.